Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, através da nossa plataforma, acessando o www.ontv24horas.com.br. O endereço está aqui na tela, né? Se você digitar exatamente como você está vendo passar na tela, através do seu celular, do seu computador, na sua TV Smart, você tem acesso então a toda a nossa programação 24 horas, né, uma programação cristã e de viés conservador para a sua família, para a sua vida, sempre uma mensagem de esperança, de fé, de esclarecimento acerca, né, da palavra do Senhor, além de informações no que se refere a, ao cenário do Brasil e também internacional. Hoje é 18 de junho, hoje é quinta-feira, e esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, meus irmãos. Então, nós estamos lendo, né, o segundo capítulo, muito curtinho, com o intuito de ser um testemunho, de motivação também para a sua vida no que se refere a esse propósito espiritual que nós desenvolvemos, eu através também das minhas redes sociais, toda semana eu disponibilizo lá, né, um cronograma temático de leitura da semana, porque todo ano nós concluímos de Gênesis a Apocalipse juntos, meus queridos, e convidamos a todos. Você é muito bem-vindo, porque é exatamente o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Messias, que nos une. Capítulo segundo do livro, né, da segunda carta, segunda epístola aos Tessalonicenses, diz o seguinte, meus irmãos: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja que interessante aqui o verso 3, meus queridos. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E encerrando diz o seguinte, meus irmãos: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Atente-se, crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, encerrando, permanecei firmes e aguardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Este é o capítulo 2, meus irmãos, da segunda epístola de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses. Então veja que em um tempo onde a mentira se espalha com
facilidade muitos são levados por vozes que distorcem a verdade, meus queridos, no que se refere às coisas do mundo. Este capítulo 2 desta carta enviada por Paulo aos Tessalonicenses nos lembra de uma realidade fundamental. Deus não chamou seu povo para viver em confusão. Confusão, tudo isso que envolve essa questão não é de Deus, porque nós precisamos permanecer firmes nas verdades do Senhor. E Paulo escreve para uma igreja que estava sendo enganada, meus irmãos, e veja que nós vemos isso até os dias de hoje, enganada por falsas notícias sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele estabelece até alguns critérios para que isso venha acontecer, né? Em uma ordem determinada que vemos no capítulo 2. E essa exortação faz com que as pessoas não tenham medo, que não se prendam a especulações, a falsos ensinos, que roubem a confiança, a fé que tenham na palavra e nas promessas do Senhor, porque somente Deus conhece o futuro, governa a história e cumprirá, porque nós servimos a um Deus de verdade, cada uma de suas promessas no tempo determinado. E a nossa responsabilidade, meus irmãos, não é a de decifrar, certo? Não é a de decifrar cada acontecimento, mas permanecermos fiéis à verdade revelada única e exclusivamente pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. E quando o engano aumenta, a nossa fidelidade se torna cada vez mais necessária. Quando a confusão, as discórdias, não é mesmo, crescem, a palavra de Deus continua sendo luz neste caminho que nós precisamos persistir, certo? Então, hoje mais do que nunca, examine a sua vida, tudo à luz das escrituras sagradas de Deus, conserve, meus queridos, a sã doutrina e mantenha seus olhos em Cristo. Ok, meus queridos? Você está na OnTV Brasil, acessando a nossa plataforma através do www.ontv24horas.com.br. Graça e paz a todos e até a próxima.